Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez preparando uma mensagem e o texto que nós iremos ler está no livro do Êxodo no capítulo 19, no versículo 5. Nós iremos ler e falar um pouquinho sobre o velho concerto. Então, Êxodo no capítulo 19, no verso 5 diz assim: Agora, pois, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, louvado seja o nome do Senhor. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então serei minha propriedade particular dentre todos os povos, louvado seja o nome do Senhor. O Velho Concerto ele representa todo o Velho Testamento que inicia-se exatamente no Gênesis e finaliza nas últimas profecias de João Batista, servo do Deus Altíssimo, um homem que ficou marcado na história por preparar o caminho para o Messias. A gente pega o Novo Velho Testamento, todo em enigma, todo em mistérios, mas quando nós adentramos a esse mistério, segundo a Bíblia, a Bíblia ela fechada ela é um livro comum, né? A Bíblia ela fechada ela é um livro comum, mas ela aberta ela é a boca de Deus. Então nós temos a prova viva disso, que outrora quando tínhamos a Bíblia antes de servir ao Senhor, tínhamos lá aberto como um amuleto, só que essa frase, a Bíblia fechada é um livro comum e aberta é a boca de Deus falando com o homem, não é na forma literária de pegar e abrir a Bíblia. Essa frase aqui fala exatamente de quando ela é revelada a nós, porque abrir qualquer um pode abrir, né? Mas assim, quando se revela é como se ela estivesse se abrindo e aí é Deus falando com o homem. Então a gente vê aqui no Velho Concerto a preocupação que Deus ele tinha de não deixar o homem confuso no meio da humanidade. Então ele sempre teve a sua palavra e ele deixou aqui exatamente os conselhos dele para que o homem guardasse essa palavra. Não é diferente para nós hoje. Hoje o que nós devemos estar ensinando para nossas crianças, para as nossas igrejas, é a importância de guardarmos a palavra do concerto. Porque a palavra do concerto, ela vai trazer para o povo de Deus vida e vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Então o Velho Testamento aqui, ele representa o velho concerto para o homem. Assim como foi lá para Israel, nós estudamos semana passada sobre a saída do povo. Então aqui está uma recomendação já para o povo em caminho no deserto. Então, que conselho é esse? É que nós precisamos guardar a palavra. Se nós ouvirmos a palavra de Deus e guardar ela nos nossos corações, nós seremos uma propriedade do Senhor. E o detalhe interessante que o texto diz que seria entre todos os povos. Então, nós seríamos uma exclusividade de Deus. Nós não podemos deixar de esquecer isso. A misericórdia de Deus ela está sempre sobre a vida daqueles que ouvem e guardam a palavra do concerto de Deus. Então nós temos na Bíblia que há duas divisões. Nós temos o Velho Testamento, né? E temos também o Novo Testamento. Então, provavelmente na próxima semana nós vamos preparar uma mensagem também já falando sobre o Novo Testamento. Testamento significa, para aqueles ainda que não sabem, para os irmãos ainda que não sabem, professora que não sabe, significa concerto, uma aliança, um pacto ou até mesmo um acordo. Então, quando nós aceitamos este acordo com Deus, nós temos como benefício de sermos um povo exclusivamente dele. E imagine o que Deus ele pode fazer por nós, sendo ele outrora o nosso Criador. Então Adão e Eva, quando eles viviam no jardim do Éden, havia entre eles uma aliança com Deus.
E exatamente por causa do pecado, eles perderam a comunhão e a vida eterna. O ambiente que Adão e Eva eles habitavam ali no Éden era um ambiente de luz, era um ambiente que de Deus, um ambiente onde Deus visitava toda tarde, segundo a Bíblia. Mas a palavra diz que a desobediência ela causou exatamente a quebra dessa comunhão entre o homem e Deus. Mas a vantagem é que Deus ele sempre tem um projeto de escape. Desde o princípio, Deus fez um projeto para a salvação do homem. Deus não tem prazer nenhum em que o homem ele morra sem conhecer a verdade ou ele morra sem ter uma oportunidade de regressar à eternidade. Então, por amor, ele enviou seu único filho, Jesus Cristo, para nos dar o direito de voltar ao caminho. A Bíblia diz que Adão e Eva, quando foi tirado, o anjo ficou guardando exatamente o caminho da árvore da vida. E hoje nós só conseguimos voltar para este caminho passando pelo anjo com a espada desembainhada. É quando você entra no tempo de Deus e aí o anjo com a espada, a Bíblia diz que ele não está lá para poder matar. A Bíblia diz que ele está lá para guardar o caminho. Então todos que conseguem entrar no ambiente de Deus, eles conseguem voltar ao caminho da eternidade. E o que acontece? O anjo, ele libera a passagem. E nós estamos indo para a eternidade. Isso é bom deixar bem claro para cada classe, para cada criança, para cada adolescente. Nós precisamos valorizar esse concerto. Nós precisamos valorizar essa aliança, né, que Deus ele fez para com o homem. E nós temos a história do povo de Israel que se inicia com o chamado de Abraão, uma história bastante conhecida. Jesus veio deste povo escolhido por Deus. Então Deus ele chamou Abraão e falou que faria dele uma grande nação. Mas um detalhe interessante no chamado de Abraão, que Deus ele foi moldando a vida de Abraão até prepará-lo para que ele se tornasse uma grande nação. Não é diferente de nós também. O Senhor está nos preparando para que nós venhamos nos tornar uma grande nação. E quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer exatamente quando nós cruzarmos as nuvens. Vai vir dos quatro cantos da terra a peculiaridade de Deus, o povo escolhido de Deus, aquele que Deus está com os olhos fitados para eles. Então nós estamos aqui no caminho, no deserto, sofrendo perseguições, mas o Senhor ele está moldando, está trabalhando as nossas vidas. A vantagem de estar caminhando nesta obra de salvação é que Deus ele nunca vai desamparar o seu povo. O povo de Israel, quando saiu lá no Velho Testamento, Deus providenciou tudo, até mesmo quando tudo parecia perdido, em que atrás vinha Faraó, do lado tinha as montanhas, na frente o Mar Vermelho, e um povo estranho morava naquelas regiões. Mas a Bíblia diz que o Senhor proveu todas as coisas para o povo de Deus. E não é diferente também para nós hoje. O Senhor não vai deixar faltar nada. Durante o nosso dia de caminhada, houve a nuvem que nos protegia do ardor do sol, que nos protegia das provações. Os nossos filhos foram conservados por isso. É por isso que os nossos filhos hoje crescem e se casam na presença do Senhor. São professoras, são de grupo de louvor e assim sucessivamente. Por quê? Porque a coluna de nuvem tem nos protegido durante o dia. Porque esse período que Deus está mostrando aqui é o período do homem. A nuvem de dia é o Cronos. Porque no Kairos não existe tempo para Deus. O sol raia constantemente. Mas à noite havia uma coluna de fogo e o período da noite é um período muito difícil para se caminhar. Porque se não houver a luz, nós pararemos de caminhar. Mas Deus ele providencia para que nós não venhamos parar. O nosso descanso não é aqui. É isso que a igreja, nós precisamos entender todo dia. O nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que temos que caminhar de dia e à noite, constantemente, para que o nome do Senhor possa ser glorificado e em breve possamos nos encontrar nas nuvens. Louvado seja o nome do Senhor. No Monte Sinai, Deus falou com Moisés, entregou as tábuas, que é a velha aliança, né? Um concerto que Deus fez com o homem, para que o homem houvesse decência e ordem durante
todo o trajeto deles ali, durante toda a caminhada até chegar à terra prometida. Há um detalhe interessante: mesmo depois que eles entraram na terra prometida, como eles tinham esse pacto com o Senhor e Deus cuidou muito bem deles, então eles continuaram, até hoje, muitos hoje continuam guardando essas leis, guardando essa palavra nos seus corações. Então, a gente vê que Deus, ele sempre providenciou, Deus sempre teve prazer de falar com o homem. Deus queria que o povo de Israel guardasse a sua palavra. Assim seria a propriedade peculiar, propriedade peculiar de Deus. Mas quando é que nós nos tornamos algo particular de Deus, peculiar de Deus? Quando nós ouvimos e guardamos a palavra. É diferente de somente ouvir, mas guardar também. Porque a partir do momento que a gente ouve e guarda, aquela palavra ela começa a mudar as nossas vidas, começa a mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de falar, a nossa forma de se vestir. Nosso negócio é com Deus e o nosso alvo é o céu, louvado seja o nome do Senhor. O velho concerto já aponta para uma aliança perfeita. Veremos na próxima aula sobre o novo concerto, que é o Novo Testamento. Então na próxima aula nós falaremos: Jesus, ele é o novo concerto. Lá no Velho Testamento, Jesus ele está em enigma. Jesus está na figura do animal, Jesus está na figura de uma pessoa, de um grande líder. Mas já no Novo Testamento aqui ele se revela para nós. Ele se abre para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Essa é a nossa contribuição que possa ajudar as irmãs aí no trabalho que elas desenvolvem. Amém? Fique todos com Deus e que Deus abençoe. Quero agradecer mais uma vez as irmãs que têm nos acompanhado nas redes sociais, que têm acompanhado o nosso canal. Se não fosse por vocês, eu não teria ânimo até mesmo para continuar fazendo esse trabalho. Muito obrigado aí a todos os irmãos e pelos mais de 235 inscritos que nós já temos no nosso canal. Aqueles que não são inscritos ainda tem que estar pedindo, não tem jeito, porque é um trabalho que a gente faz. Gostaríamos muito que esse trabalho ele fosse duplicado, que esse trabalho ele fosse divulgado, que ele fosse compartilhado. Deixe o seu like também para que possa nos ajudar e nos motivar também a continuar fazendo esse trabalho. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.